Band Mulher. Oferecimento Sicoob Aracop. Mais do que uma escolha financeira, a parceira da mulher empreendedora. Estância do Cupim, o melhor cupim casqueirado. Uniodonto 24 horas, a empresa que faz você sorrir de verdade. Band Mulher já começou, uma ótima tarde para você. Tudo bem por aí? É hora de muito conteúdo descontraído por aqui e conteúdos sérios também com alerta para vocês. Inclusive hoje vamos falar sobre a exposição dos nossos dados pessoais. A gente sabe que nessa era da tecnologia se torna muito mais fácil o acesso a tudo, né? Mas e aí, como será que fica a segurança das informações que a gente dá quando a gente preenche um cadastro, por exemplo? Então nós vamos trazer muitas dicas para vocês e orientações também por aqui. Tem gastronomia, vocês já sabem, ao vivo, com receitinha no clima da Semana Santa, que já está chegando. Hoje nós vamos ter uma deliciosa salada de grão de bico com bacalhau. Também vamos falar do preço dos ovos, tanto do de galinha quanto do de chocolate, que está assim, salgado, né? E tem também um tour em uma fazenda aqui na região. Vocês vão conhecer como que é o processo de produção de queijo. Muito bacana, vocês não podem perder. Lembrando que estamos ao vivo pelo YouTube, então já acesse o nosso link, manda para aquele amigo, para aquela amiga que não pode perder o Band Mulher. Combinado? Bora lá? Band Mulher já começou. Me conta aqui, quantas vezes nos últimos meses você precisou preencher um cadastro, passou seus dados, CPF, endereço? Pois é, né? Quando a gente informa tudo isso e muito mais, dá uma insegurança, né? A gente pensa, e agora? É que até há alguns anos já existe a lei de proteção de dados, mas sempre gera aquela dúvida de como que a gente está protegido no dia a dia, se a gente não pode cair em alguns golpes, né, por conta desses dados que são usados por pessoas de má fé. Por isso eu convidei aqui a especialista em cibersegurança, Tassiana Salomão, que vai dar dicas para a gente. Boa tarde, bem-vinda. Obrigada, Vanessa. Boa tarde. Como eu disse aqui para todo mundo, não tem um lugar que a gente não vai, um aplicativo que a gente não acessa, uma compra ou, enfim, que não peça os nossos dados, né? Isso é mais do que comum, mas bate uma insegurança porque muitas pessoas usam de má fé. E eu tenho certeza que você já está cansada de ver isso, né? Com certeza. Na verdade, às vezes nem é de má fé, sabe? Às vezes um atacante externo vai nessas lojas de departamento que dão muito crédito para cadastro e acabam extraindo esses dados de forma eficiente, sem mesmo a empresa que está de posse dos seus dados saber. Então, aí que mora o perigo, né? Porque, eventualmente, quando você faz um cadastro, você tem que se atentar a ler o que aquele termo diz sobre os seus dados, né? Se ele vai guardar os seus dados de forma sigilosa, se ele se compromete em não compartilhar os seus dados, mas se há um ataque, né? Como que eles vão proteger esses dados? É aí que mora o perigo, é aí que a gente tem que pensar muito bem antes de oferecer os nossos dados. Porque quanto mais dados expostos a gente tem, mais o atacante tem informação sobre você. E onde que ele vai usar esses dados? Na hora de criar uma conta fake, na hora de fazer um empréstimo no seu nome em algum banco, né? Ou fazer algum tipo de ataque, né, no público ali em volta de você, que não tem tanto acesso à informação tecnológica, então, às vezes um idoso, né? Ele acaba se elevando um pouco ali das informações que você mesmo expõe. Então, se ele já tem acesso no seu nome, ele sabe o seu nome, ele sabe sua rede social, ele sabe quem são seus pais. Então, ele vai atacando ali o entorno, né? Ele vai pegar o público menos privilegiado a nível de informação e aplicar um golpe. É verdade. Há mais ou menos 4 anos existe essa lei de proteção e eu queria até que você explicasse por que foi tão necessário essa lei e o que ela dá, assim, a gente não tem como aprofundar nesse assunto, mas pelo menos o que ela dá de garantia para que eu possa confiar naquela empresa, de que eu estou passando meus dados e de que eu vou ficar protegida. Tá. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio justamente para resguardar a pessoa física, né, principalmente, quando ela está dando o seu dado para algum tipo de cadastro, tá?
Mas acontece que a lei, ela simplesmente pede para esse detentor dos dados protegê-lo. Mas às vezes, no tipo de contrato que você está assinando, você está dando e cedendo a ele o direito de usar os seus dados. Então, a gente não tem o hábito, muitas vezes, de ler o que a gente está contratando, o que a gente está assinando. E na hora que esse termo diz que eu posso usar os seus dados a meu favor ou compartilhar com as minhas plataformas de ERP ou qualquer outra plataforma de marketing, por exemplo, são muitos outros clientes que vão ter acesso. Então, a lei ela vem para reger como aquela empresa vai tratar os seus dados. Mas se você aceita que seus dados sejam compartilhados, você já aceitou a lei, não tem muito o que fazer ali em cima, entendeu? E isso é o que mais acontece, né? Muitas vezes a gente está naquela pressa e acaba aceitando sem ler os termos, Exatamente. né? Eu já percebi, por exemplo, que às vezes eu chego num consultório médico pela primeira vez e aí a pessoa já tem lá todos os meus dados, meu endereço, meu telefone, minha filiação. Isso é porque em algum outro lugar eu já aceitei que eles compartilhassem naquele núcleo, naquele e-mail os meus dados, então não está errado. Não está errado, exatamente, porque você cedeu os seus dados e não leu e não se atentou a isso. Então imagine que essa clínica ela usa um sistema que a clínica que você foi há um ano atrás usa o mesmo. E às vezes você aceitou que o sistema compartilhe os dados somente com os clientes dele. Então ele já tem os seus dados e eles vão utilizar para fazer uma campanha de marketing, né, para te abordar ali para vender um novo serviço. Isso não é ruim, né? De certa forma, o marketing utiliza muito desse processo. Mas o que a gente precisa se atentar? É que vai que esse sistema é invadido algum dia, né? Os seus dados estão lá. Então, de certa forma, o atacante, ele usa de ato malicioso. E é a hora que ele vai usar os seus dados para obter um benefício próprio. E aí, fica aquela pergunta agora que eu quero até os seus conselhos. A partir do momento que eu tenho um dado meu que vazou, por exemplo, eu falo, de repente abordaram o meu pai ou alguém que sabia tudo sobre minha vida, meu endereço, meu CPF, tudo sobre mim. O que eu faço? Quem que eu procuro em primeiro lugar? Eu não sei se eu chamo a polícia, se eu chamo uma pessoa especialista em cibernética, se eu chamo... enfim, o que a gente faz? Hoje em dia, é muito difícil você saber de onde esse dado veio vazado. Inicialmente, a gente até tem como, se você souber quem vazou, você pode denunciar, né? Hoje a gente tem a ANPD, que é a agência que cuida dos dados pessoais. Mas você tem dados em tantos lugares que você não consegue afirmar. Então, o que a gente indica? Troque suas senhas, habilite segundo fator de autenticação nas suas principais aplicações para acessar o seu celular, para acessar o seu banco, para acessar o seu WhatsApp, né? Para acessar algum tipo de aplicação que tenha dados sensíveis seu. Então, você precisa se proteger nesse sentido. Não tem como você conseguir saber de onde veio esse vazamento de informação, mas é interessante você ficar de olho. Fazer prova de vida de todas as suas aplicações, se você tem aplicação bancária. Às vezes, você tem uma conta que está esquecida, né? Que você não usa muito. De vez em quando acessa, vê se seu dinheiro está ali, né? Sempre tenha em alerta o tipo de SMS que você recebe, porque às vezes você está recebendo SMS de algum tipo de banco que você nunca teve acesso, nunca clique em nada, mas vai nessa agência desse banco e fala, estou recebendo, será que não tem uma conta falsa minha, usando a minha identidade? Tenha certeza, se certifique do que está acontecendo, né? Nunca clique em nada, nunca responda nada por telefone, quando você não tem certeza do que se trata. É verdade, né? E ainda até falando sobre essa questão de compartilhar, eu perguntei até nos bastidores sobre um assunto que acontece muito comigo. Às vezes eu vou preencher um cadastro num aplicativo novo e ele pergunta se eu quero usar as informações, o que eu já preenchi em outras contas, por exemplo, do Google, enfim. E eu, com muita pressa, acabo aceitando. Eu estou aumentando o risco de ter algum problema cedendo esses dados? Será que é melhor eu preencher um por um ali? O que você me fala sobre essa questão de eu aceitar que os meus dados sejam sugados, diríamos assim, de outra conta? Da mesma forma que você tem as políticas de privacidade de um novo cadastro, você tem também do compartilhamento. Então, às vezes, se você clicar lá embaixo, você vai ver quais dados ele está cedendo. Se for os mesmos dados que a outra aplicação vai te pedir, a gente não vê problema desde que a aplicação seja uma aplicação conhecida, né? Que seja uma aplicação ali mundialmente com um nome positivo no mercado, né? E eu não vejo problema, mas sempre leia, porque às vezes tem algum dado ali que ele vai compartilhar que você não gostaria que fosse compartilhado. E reforçando em questão a segurança que você disse de às vezes ter dois tipos de
de confirmação? Seria, sei lá, digital, leitura facial, reconhecimento facial, esses outros termos, argumentos, outras formas que a gente tem de colocar no aplicativo, no nosso celular, seria mais ou menos isso para aumentar a segurança? Exatamente. Hoje em dia, os próprios smartphones, eles já dão algumas ferramentas de segundo fator de autenticação. Mas você pode pegar um terceiro, né? Essas aplicações são gratuitas, você pega, de novo, uma empresa com uma boa reputação no mercado, baixa ali um tokenzinho para você sempre fazer uma confirmação e nunca passar número de token para ninguém, né? Porque isso tem muito roubo de credencial desse jeito. Às vezes alguém liga e fala, olha, eu preciso do número do seu token, que eu estou tentando acessar a sua conta, sou gerente do seu banco. Isso aí é pessoal, você não pode passar para ninguém nunca. É importante, né? E por fim, a gente olhar bastante para onde que qual é a empresa, em qual lugar que a gente está dando esses dados, principalmente quando é uma ligação por telefone, aí então é segurança quase mínima, não é verdade? Exatamente, exatamente. A gente tem que confiar muito e entender até que empresas de boa reputação têm sites fake, né? Então, os atacantes, ele vai criar um site ali do seu banco. E se você não prestar atenção nos detalhes, não entender bem a URL que você está digitando, se a logomarca é aquela mesma, ainda assim te oferece risco, né? Porque hoje em dia a internet ela não tem limite. Então, se a gente não estiver atento com os detalhes, a gente mesmo entrega os nossos dados, as nossas senhas, sem nem perceber que está sendo ali alvo de uma fraude. E não tem como, né, Tassiana? Cada vez mais a tecnologia vai sendo utilizada, a gente vai aumentando isso na nossa vida e a gente tem que ter essa segurança, que antigamente nossa segurança era esconder bem nosso documento dentro da carteira, né? Agora tá aqui, né? Tá na rede, não tem como. Cada vez mais isso aumenta a segurança e a nossa insegurança, né? Com certeza, e com a vinda da inteligência artificial, isso exponencializou muito, né? Então, são robôs, muitas vezes, que estão usando os seus dados para tentar quebrar suas senhas, né? Porque já tem o seu e-mail, então, eventualmente, suas redes sociais, né? É um alvo muito fácil de ter quebra de senha. Então, são robôs. Então, a capacidade que eles têm hoje de atacar alguém é muito maior, né? Fazer contas falsas, tem o seu e-mail, a quantidade de e-mail que você pode receber, né, de um alvo real seu de interesse, porque a gente tem os algoritmos que vão dando esses insights, então a gente sabe que a Vanessa gosta de moda, você vai começar a entender e receber inputs de moda, então eles vão utilizar tudo que você mesmo expõe, né, e essa é a questão. Então hoje ele tem a correlação dos seus dados com aquilo que você mesmo coloca na rede. E aí é muito fácil eu chegar e te oferecer algo que você de fato tem interesse legítimo. E eu só quero ali, às vezes, pegar um pedaço do seu dinheiro ou comprometer o seu nome. Vamos cuidar dos nossos dados, ter cuidado com o que você preenche, para quem passa suas informações, né? Para depois não reclamar que caiu no golpe, né? Exatamente. Muito obrigada, viu, por trazer essas orientações aí para quem está nos assistindo. Eu que agradeço, conte comigo. Obrigada. Bora pro intervalo? Pois é, rapidinho, na volta tem gastronomia. Hoje uma saladinha de grão de bico com bacalhau. Que delícia, hein? É rapidinho, eu já volto. Exatavet, primeira farmácia de manipulação veterinária do Triângulo Mineiro. Fórmula sob medida, garantindo tratamento e bem-estar para o seu animalzinho. Exatavet, o remédio do seu animal na dose exata. Seu sorriso merece um novo conceito em odontologia. Todas as especialidades com tecnologia de ponta e a certeza de um atendimento de excelência. Agende sua consulta e descubra a diferença. Conceito Odontologia, cuidando do seu sorriso com inovação e qualidade. Feirão de fábrica Casa dos Pisos. Revestimento branco retificado, R$19,90. Piso 60 por 60 reticado extra. Argamassa grátis, R$26,90. Tele 366, R$89,90. Casa dos Pisos, 3227, 1747. Central Rural você encontra o que precisa. É qualidade e preço justo garantido. Central Rural, Marcos de Freitas Costa 94. Disque entregas 3259-1800. Vem pra cá! Concreto usinado Welmix. Qualidade, resistência e força. O melhor concreto usinado para Uberlândia e região. A entrega mais rápida da cidade e preço justo no metro. Concreto usinado Welmix. Peça pelo 3216-7788. Super ofertas. Comercial Construlindo. Chuveiro Max Ducha Lorenzetti, R$ 84,90. Tinta Casa Nova, 18 quilos, R$ 109,90. Tomada Fame, a partir de R$ 7,90. Construlindo o Wilson Rodrigues da Silva, 421.
Para cuidar bem das pessoas, a Prefeitura de Uberlândia criou novas ações e serviços de saúde para atender melhor você e sua família. Na saúde ocular, criou o Olhos nos Olhos e o Vem Ver, com atendimento completo, da consulta, exames, cirurgias, até óculos para nossas crianças. Agora, temos o Sabadão da Saúde, agilizando o atendimento também no fim de semana. Outro avanço é a nova sala de telemedicina na Uai Roosevelt e em mais 6 UBSs, agilizando o atendimento médico. E a saúde de Uberlândia agora tem um helicóptero para emergências. É só o começo. Cuidar de quem precisa melhora a vida de todos. Prefeitura de Uberlândia. Já estamos de volta, gente. Já falamos aqui no programa muitas vezes sobre o preço dos ovos, né? E a verdade é que eles continuam caros. Mas não só os ovos da galinha. Nessa contagem regressiva para a Páscoa, tem muita gente assustada mesmo, é com o valor dos ovos de chocolate. E nós vamos mostrar para vocês quais são os motivos. Comer ovo de galinha está pesando no bolso. Culpa da alta demanda e do valor da ração, que também subiu. Só em março, o preço dele aumentou 20%. Está nas alturas. E é nas alturas também que estão os preços dos ovos do coelhinho, que nem põe ovos. É que a produção do cacau caiu e o preço dele triplicou. Pois bem, galinhas e coelhinhos, estamos pisando em ovos quando juntamos os seus produtos num carrinho. Olha só, 20 ovos, o preço varia de R$20 a R$35, dependendo do supermercado. E um ovo de Páscoa como esse, quase meio quilo, R$100. Agora não dá mais para comer ovo. Nem ovo de galinha, nem ovo de coelho. Infelizmente está muito caro. Eu compro uma barra que sai bem mais barato. Não tem meio quilo e já está R$100. Você ri, né? Eu dou risada, porque não tem condições. Para achar o melhor preço, a gente fica até tonto. No caso dos ovos de Páscoa, a gente tem a questão da produção do cacau, que no Brasil a gente tem uma redução pelo processo, por um problema de pragas, né, a vassoura de bruxa especialmente, e na África, na Costa do Marfim, especialmente, a questão climática está afetando a produção. Segundo o Índice de Preços para o Consumidor Amplo, o famoso IPCA, que mede a inflação, o preço do chocolate subiu no Brasil 12% no último ano. E o que era doce ficou salgado demais. Tá um absurdo de caro, ainda bem que eu não tenho mais criança em casa. Do supermercado para as lojas do comércio popular aqui da 25 de março. E aqui tem coelho para todos os lados. Deu a boca da patroa e quem chegar agora vai pegar a Páscoa mais barata do Brasil, se liga. Tem saído muito, ó. Vai pôr o chocolate dentro de enfeite, sai bastante cenouras aqui, você vai e coloca bombom dentro, para enfeite também. Do comércio popular aos mercados, a ordem é economizar, mas não deixar de ter um presentinho na Páscoa. Você viu o preço? Vi. E aí? Tá muito bom não, mas dá pra comprar. Tem que comprar do mesmo jeito. A mulher gosta, né? Presentão. Eita, Lelê, tá caro, Dani, tá caro. Chegou a hora do nosso quadro de gastronomia e no embalo da Semana Santa, já que estamos falando aí, né, da Páscoa aí, que tá gente. chegando. Boa tarde, Dani. Boa tarde, pessoal. Dani, Como é que primeiro... vocês estão nessa tarde maravilhosa de quarta-feira? Tá. Semana passada a gente teve uma sobremesa, que foi sugestão para Páscoa, né? Verdade. Vocês lembram que eu falei que eu ia trazer uma sugestão salgada? É, nham, nham. Com bacalhau. Salada de bacalhau, gente. Só que eu incrementei ela, coloquei grão de bico, que é um grão maravilhoso, cheio de proteína. Super viu? saudável. Isso. Essa época agora o que a gente mais quer são dicas e sugestões que, né, muita gente que tá aí no jejum, come carne vermelha, aí não tem como comer ovo, porque o ovo tá caro, Dani. A gente que tá todo dia ali no mercado, é a Dani mais que ninguém. O grão de bico vai te ajudar. O precinho bom e ele tem muitas proteínas, muitos nutrientes. Muita proteína também. Verdade. E olha
Olha só, como a gente vai fazer uma receita de bacalhau, eu filmei para vocês lá em casa o processo do dessalgue de bacalhau, tá? O pessoal vai colocar o vídeo aí já e a gente vai falando, tá? Você vai comprar o bacalhau e aí você vai colocar ele de molho na água filtrada, tá? Tampa, coloca na geladeira de um dia para o outro, tá, gente? Não adianta querer preparar o bacalhau de última hora, não. Só que no meio desse processo, você troca a água aí pelo menos uma vez, tá? De 2 a 1 vez. E você tem a opção também, claro, de comprar o bacalhau de salgado. Terminou de fazer esse dessalgue aí, você vai enxaguar ele e vai colocar em água fervente por 15 minutos. E aí ele vai ficar, ó, facinho de você desfiar, porque aqui a gente vai fazer uma salada, eu preciso dele desfiado. Aí a hora que você estiver desfiando, você aproveita, já vai olhando e tira aqueles excessozinhos aí de pele, algum espinhozinho, depende do tipo do bacalhau que você vai comprar, tá? Mas, voltando a falar, você pode comprar a opção do bacalhau de salgado. O que mais as pessoas apanham, pelo menos as que eu conheço, é do tal de dessalgar o bacalhau. Tem gente que coloca no leite e é só deixar na geladeira com a água. E tem vezes que faz e acontece, o negócio ainda continua salgado. Ainda continua salgado. Aí eu vou até falar no final que a nossa receita vai um pouquinho de sal, tá? Pra acertar ali aquele salzinho, mesmo a gente tendo de salgado, ele ainda fica com um pouquinho daquele sal. A não ser que você esqueça o coitado lá na geladeira, ele fica lá 3 dias, aí ele vai ficar totalmente sem sal. Mas o importante e na hora que você vai trocando água, igual eu vi que você mexe ali e tal. Dá aquela enxaguada, porque tem uns pedaços que vêm bem salgados, né? Bem salgados. E a receita, gente, é muito simples, é só misturar. E aí eu trouxe o grão de bico também já cozido. Mostra aqui, pessoal. Qual que é a dica para cozinhar o grão de bico? Você vai fazer o seguinte, você vai deixar ele de molho também, você pode deixar ali pelo menos umas 8 horas ou de um dia para o outro, tá? E aí você vai escorrer e vai cozinhar na panela normal, não precisa ser na panela de pressão, de 15 a 20 minutinhos rapidinho e ele já vai ficar, ó, Eu até achei, eu acho que a última vez que eu fiz foi na panela de pressão e ele ficou muito derretido, não ficou bom. Aí vira uma baba, né? E ele solta a casquinha. Esse soltou a casquinha? Alguns soltam. Não precisa tirar, eu uso a casquinha. Tem gente que gosta de tirar, mas eu acho que não precisa não, gente. E o que mais que a gente vai usar na nossa receita? E aí a gente vai usar o tomatinho picadinho, aquele sweet grape ou o tomatinho cereja, ou se você não tiver... Esses você pode fazer tipo um vinagrete do tomate normal. Cebola roxa fatiada ali, bem fininha. A cebola roxa é gostosa, que dá aquele crocante e ela não é tão forte igual a cebola amarela, né? Um cheiro verde, se você quiser usar salsinha, pode também, pode até usar coentro. E a gente vai temperar com sal, um pouquinho de sal só no final, limão e azeite. E aí, gente, é muito simples mesmo. Tudo tem que estar fresquinho, nada quente. Nada quente, porque é uma salada, né? Porque às vezes a pessoa acabou de cozinhar o grão de bico, já quer fazer, né? É melhor deixar escorrendo, né, Dani? Mas... se você gosta daquela mistura ali da salada que é um pouquinho quente, um pouquinho fria, você pode dar uma salteada no seu bacalhau rapidinho na manteiga e no alho. E depois misturar, porque vai ficar uma delícia também, fica bom mesmo, hein? Fica bem bom. Ó, capricha na sua. Tô colocando aqui agora a cebola, o cheiro verde, o tomatinho picado. E aí eu já vou colocar aqui, ó. Você acha que a gente já tempera agora ou deixa lá? Vamos temperar. Terceiro bloco? Daqui a pouco a gente vai experimentar, a Dani fazendo a misturinha. Aqui é limão? Aqui já é um limãozinho espremido, tá? Pode ser qualquer limão, tá, gente? O meu tá mais amarelinho assim, porque é o meu limão China. Ganhei do meu vizinho. Adoro, muito bom. Adoro esse tipo de presente, gente. Tem também algo que eu acho que pode pôr aqui, que vai dar um tchan, que é azeitona, né? Pode? Pode. Tem gente que gosta. Pode ser até azeitona preta, que eu acho que fica melhor que a verde. Aí tem que dessalgar mais ainda o bacalhau, senão o negócio vai salgar com força. Aí tem que tomar muito cuidado com o sal, tá, gente? Aí mas pica pode, ali, fica né, legal. Mistura, dá certo, não dá? Dá. Aí você vai colocar aqui, tipo assim, uns R$20 de azeite. Porque o azeite anda bem caro, as pessoas andam economizando na
A Dani não economizou não, viu, gente? Ó, tá vendo, né? Tô generosa. Tá generosa. Né? E não adianta, bacalhau, esses pratos assim, tem que ter um azeite. Tem que ter o azeite, né, gente? Tem que ter essa gordura aí. E aí, olha só como é fácil. Você pode fazer essa salada aqui com bastante antecedência, deixar na geladeira ali num recipiente tampado. E na hora do seu almoço ali de Páscoa, né, na sexta-feira santa ou no domingo de Páscoa mesmo, você já serve junto com os seus outros pratos que você escolheu aí pra fazer. Combina com arroz branco? Lógico. Combina com feijão não, né, gente? Porque o grão de bico já faz às vezes do feijão, né? Tem gente lá em casa que não come sem feijão, meu povo, mas quando fizer o grão de bico, lá em casa, quando eu faço massa, por exemplo, é só a massa. Mas eu sei que tem gente que quando faz um macarrão ou uma lasanha, tem que ter arroz, feijão, salada, tem que ter tudo, né? É verdade. Outra coisa, porque eu vou te perguntando se eu posso pôr uma... Tem gente que gosta de colocar batata palha pra dar uma crocância. Combina com batata palha ou vai matar a salada? Eu acho que vai matar, mas se você quiser algo mais crocante assim, vou te dar uma dica. Você vai pegar um pão de forma ou um pão francês aí que tá já velho aí, esperando, né, pra ir pro lixo. Mas ele tem que estar bom ainda, claro, né, gente? Você fatia ele ali em cubinhos e dá uma salteada ali no azeite ou na manteiga, tá? E aí você mistura aqui nessa salada, vai ficar bem bom também. Ó, vamos fazer o seguinte, a Dani vai misturando, o tempero vai chegando, nós vamos fazer assim, nós vamos pro intervalo, porque na volta, lógico, que eu vou experimentar. E na volta também nós vamos falar sobre turismo rural com a produção de queijo. Não sai daí não, que a gente volta já. Band Mulher. Oferecimento Sicoob Aracop. Mais do que uma escolha financeira, a parceira da mulher empreendedora. Estância do Cupim. O melhor cupim casqueirado. Uniodonto 24 horas. A empresa que faz você sorrir de verdade. Dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana são doenças transmitidas por um mosquitinho, o Aedes aegypti. Contra ele, a prevenção é a melhor solução. Vamos eliminar os focos de água parada nos vasos de planta, nos pneus, nos recipientes abertos. E um repelente é sempre bom. Vamos juntos com a LBV. Diga sim à prevenção. Há sonhos que nos guiam por toda a vida. Desejos que nunca deixamos de perseguir. No IMEPAC, esses sonhos encontram um lar. Um lugar onde se transformam em realidade. Aqui, tudo está pronto para que você conquiste o seu futuro. No ar que você respira, na jornada que você escolhe. O IMEPAC tem tudo. Agora, só falta você. No Mar de Minas compro mesmo, tudo é barato mesmo, qualidade e melhor preço de Minas Gerais. Arroz 5 quilos, R$19,80. Açúcar 5 quilos, R$15,98. Leite longa vida, R$4,28. Papel higiênico com 40, R$43,90. Picanha bovina peça quilo, R$49,98. Heineken 350 ml, R$4,48. Marte Minas. Preço baixo aqui vira notícia. Beba com moderação. Já estamos de volta e a gente segue aqui no nosso momento gastronomia. Daqui a pouquinho eu vou provar a saladinha, né? Mas como a gente está falando da alta dos preços do alimento, eu vou trazer uma reportagem especial para vocês. É que a venda de produtos que já estão assim pertinho da data de validade virou uma opção para quem procura desconto. E esse tipo de comércio, inclusive, está cada vez mais ganhando clientes. Olha só. São Paulo é especializado em produtos que estão perto do vencimento. Quanto menor a validade, menor o preço também. É aquela oferta de última hora, quando está perto de vencer. Exatamente, que os clientes gostam mais, na verdade. Uma estratégia para fugir da inflação dos alimentos que acumula alta de 7,5% em 12 meses.
Não é viável fazer essa compra com o valor que eu gastei. Quanto você gastou, você lembra? Eu gastei R$190. No mercado, que eu já fiz, o consumo, é R$270, R$280. A venda de produtos fora da validade é proibida por lei, em qualquer estabelecimento. Então todos os itens aqui ainda não venceram. Mas na hora da compra, o cliente precisa avaliar se ele vai conseguir realizar o consumo dentro do prazo limite estabelecido pelo fabricante. Este pão vence hoje, tem que comer correndo. Já este tem validade sobrando, vai até julho. Este mercado em Belo Horizonte também é focado nesse tipo de oferta. A gente consegue passar para o nosso consumidor um desconto aí de 70% nos produtos do mercado tradicional. O cesto cheio de hambúrguer tem motivo. No supermercado eu creio que estão R$5 cada um. Aqui está 10 por 10. Algumas redes grandes também apostam na estratégia. Aqui uma seção dedicada a itens perto do vencimento. Esse doce sai pela metade do preço. Se você quer consumir rápido, aí às vezes vale a pena. Tem muito produto que vale a pena, entendeu? Pois é, me conta aí, você gosta de queijo? Já pensou em conhecer e participar de várias etapas da produção e ainda curtir a natureza? A gente vai viajar para uma reportagem que mostra o turismo rural em Uberlândia. Já pensou acordar em um fim de semana e tomar café da manhã em uma fazenda? Em Uberlândia isso é possível. O caminho é pela BR-365 e depois por uma estrada de terra. E a natureza já começa a encantar os visitantes com a fauna. Gaviões procurando comida, um tatu solitário no pasto. Depois de 28 quilômetros de estrada, chegamos na Queijaria Gomes e logo na entrada já encontramos doce de leite, doce de mamão, de maracujá com doce de leite e conserva de pimenta. Mas vamos agora conhecer o processo de fabricação de um produto tradicional aqui do Triângulo Mineiro, o requeijão artesanal. Esse aqui é o creme do leite, né? Que a gente tirou do leite que a gente vai fazer o requeijão. A gente deixa o leite em repouso por uns 3 dias, pega a manteiga do leite ali, que é o creme, e coloca ele para gelar. Depois já coloca ele aqui para aquecer, para a gente poder fritar ele, né? Que ele vai fritar e vai ficar moreninho para poder amassar o requeijão. Aos poucos o leite vai secando e a gordura aparecendo. O ponto para colocar a massa é quando a gordura queima e vai soltando os pontinhos pretos na espuma. É o leite que azedou, que a gente vai jogar aqui agora, ó. Quantos dias o leite demora para chegar? 3 dias para dar o ponto. 50 litros de leite que talhou e 20 litros de leite para lavar. Essa receita aqui no total tá com 70 litros de leite. É o requeijão que minha avó fazia, que minha mãe faz, que minha sogra faz. Requeijão que é o requeijão tradicional mesmo, o requeijão que o pessoal fazia nas fazendas antigamente, né? Agora é a hora mais esperada, é a hora que o repórter experimenta essa iguaria da culinária mineira. E vem acompanhado ainda de um doce de figo. Esse figo aqui, ele é colhido aqui na fazenda e depois você faz o doce, né? Depois eu faço o doce. Então, olha, doce de figo e requeijão. Olha só, o requeijão acabou de ficar pronto. Vou experimentar. Isso daqui, ó, uma delícia. Agora nós vamos conhecer o processo de fabricação do queijo Minas Frescal. Tudo começa no curral, higienizando o úbere das vacas, depois colocando a ordenha. O
leite passa pela tubulação e vai para o processo de pasteurização. Ele passou por essa máquina aqui, que é o pasteurizador, né? Foi pasteurizado e depois a gente colocou dentro desse tambor e adicionou o coalho. E aí ele coagulou, né? E ficou a massa desse jeito aqui, né? O processo é diferente, né? O leite não é pasteurizado, ele é feito com leite cru e adicionado o pingo. O pingo é o soro, o fermento, né? O pingo é o sorinho ali que pingou na noite anterior, na banca ali que foi feito o queijo. Aí a gente joga ele no meio do leite e adiciona o coalho normalmente. Aí depois a gente prensa o queijo, igual eu tô prensando aqui, e ele vai para a prateleira, né? Ao contrário do queijo frescal, que o queijo frescal vai para a geladeira. Tudo é produzido assim, com muito amor e carinho, com o objetivo do alimento chegar até a mesa de café, o que é possível de acontecer aqui mesmo. A Dona Inês abre as portas da propriedade para receber o público e tem de tudo que é feito por ela. Toda a quitanda é feita por mim, o doce é feito por mim, os queijos, né, que a gente serve é feito por mim, o café, os sucos que a gente serve são sucos naturais. Então, tudo é feito aqui, que eu acho que não tem graça, né, as pessoas saírem lá da cidade para vir para a fazenda para tomar um café. Se o café for um café de padaria com xícara, um café comprado. Gente, agora eu sei o que vocês ficam passando quando eu venho cozinhar aqui. Água na boca. E aquele requeijão? Gente. Você troca um pratinho de requeijão por uma salada. Nossa, eu comeria aquele requeijão todinho do tacho. Não, gente, mas tá bom, isso aqui tá bom. Tá bom. É bacana, né, que a gente sabe que tem muita opção em Uberlândia pra gente conhecer. Voltando ao nosso bacalhau. Conta, Dani, como que tá aí nosso bacalhau? Tá faltando ainda uma pitadinha de sal, mas não esquece, vou repetir, deixa pra colocar no final, gente. Vocês vão ver depois, pra quem não acompanhou, quem quer ver de novo lá no YouTube, que a Dani mostrou aí como que você vai fazer pra dessalgar o seu bacalhau pra ele ficar no ponto, porque tem gente que não consegue, quando vê a comida tá salgada. E aí a gente fez o quê? Fala pro pessoal. Juntei aqui, gente, ó, o bacalhau desfiado, dessalgado, o grão de bico cozido, tá? Aquele grão ali que fica al dente, não cozinha demais e nem cozinha na panela de pressão também. Essa dica é boa. Cebolinha roxa bem fininha ali. Tomatinho picado ali em 4, se for aquele tomatinho menor. Se for o tomate normal, pode ser tipo vinagrete. E cheiro verde, mas pode ser só salsinha, pode ser até coentro, se você gostar. Coentro é bom. Temperou com um caldinho de limão, uma pitadinha de sal ali no final e os R$20 de azeite aqui. Generosa no azeite. Sabe o que eu não vi por aqui? A minha pimentinha. A pimenta do reino. É o Deixa eu falar, eu esqueci. Especial. Eu achei que não levava, não poderia pôr pimenta do reino, que a Dani sempre põe. Mas pode. Detalhe, tem gente que gosta até dedo de moça fatiado miudinho assim, pode pôr, né? Pode. Falar nisso, eu ia até colocar lá em casa. Eu tenho uma que o meu pai fez em conserva, só ali pode pedir pra sem a fazer uma pra mim, semente. por favor. Aí você fileta ela assim, mistura. Dedo de moça em conserva é bom, porque ela não gente. Fica forte, fica só aquela que você come de tira-gosto, sem a semente. Com aquela carninha sem semente. E eu falei com a Dani, perguntei se você gosta também de uma azeitona, se quiser colocar. Pode, uma azeitoninha preta, mas não exagera, tá? Olha aí, gente. Gente, olha aqui, linda. Isso aqui é praticamente um prato único, tá? Praticamente, vamos prato mostrar único. Lá, olha lá, gente. Prato único, só da Vanessa. A gente vai mostrar na 2 ou na aqui, ó? Qual, gente? Vamos lá, ó. Ficou bonito, colorido, Semana Santa chegando, aquela sexta-feira da paixão, você tem que preparar aquele, né, Dani, aquele cardápio sem carne vermelha, sem ovo, que o ovo tá caro. Pra falar sério pra vocês, eu como isso aqui num jantar, pra mim, ó. E agora é minha vez, Perfeito. Dani, vou provar, a Dani já provou ali, pôs o salzinho. Você pega um pouquinho de bacalhau, um pouquinho de grão de bico e manda ver, ó. Refrescante, tem ali a própria crocância da cebola, do grão de bico, fica muito bom, não fica?
Delicioso, Dani, muito obrigada. Olha, eu já tô pensando aqui numa receita especial pra semana que vem, que é a Semana da Páscoa, né? Já estamos chegando aí na Páscoa e a Dani vem trazendo só receitinha pensando na Semana Santa, né? Exatamente, gente. Muito obrigada. Obrigada a vocês pela companhia no nosso programa. Eu vou ficando por aqui, eu e minha salada de grão de bico. E a gente se encontra amanhã. Amanhã nós vamos falar e muito de empreendedorismo, tá? Beijo, fui!